Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade à nossa aula. Nesta aula, conforme nós fizemos na aula passada, eu citei para vocês, demonstrei para vocês como que nós podemos fazer para chamar uma janela de cadastro quando eu clico em um dos itens do meu Recycle View. E citei também que nesta aula eu vou demonstrar para vocês como que eu vou fazer para chamar a janela e passar os parâmetros. Nesse caso, a nossa janela aqui, o comando já está definido e agora só falta colocar aqui os parâmetros que serão enviados para a janela de cadastro para que nós possamos preencher esses campos aqui. Bem, para poder passar um parâmetro também é bem simples de ser utilizado. Nós vamos estar utilizando dentro dessa nossa classe o método da classe intent it.put extra, e vamos utilizar esse carinha aqui, ó, serializable, ou seja, eu vou passar uma string com parâmetro, que vai ser o nome do parâmetro, e vou passar o meu objeto. Tem como utilizar também a classe parsable, que depois eu posso demonstrar para vocês como utiliza essa classe. Mas por enquanto nós vamos estar utilizando aqui a classe serializable, que é uma classe mais simples de ser utilizada no nosso caso aqui, para a gente poder passar como parâmetro. Bem, antes de passar como parâmetro nessa nossa classe aqui, utilizando a classe intent, a gente deve verificar a nossa classe de entidade, que é a classe cliente, se ela está implementada com a classe serializable. Ela não está. Então, o que nós devemos fazer? Se a gente quer utilizar a passagem de parâmetros de objetos, que é o que eu vou fazer aqui com vocês, eu tenho que colocar aqui, ó, implements serializable. Ou seja, essa minha interface é que vai me permitir, lá na classe intent, eu passar um objeto como parâmetro. Essa classe também é muito utilizada também quando eu quero gravar objetos como arquivo, transferir objetos em redes também. Então, dependendo do tipo de classe que é utilizada, você vai ter que utilizar essa classe serializable. A outra classe, que é a parsable, ela é mais rápida do que a serializable, mas eu vou deixar para ensinar a utilização dela em outra aula, porque é uma série de métodos que devem ser implementados. Mas o Android aí o Android Studio tem plugins que auxiliam na implementação dessa classe parsable. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui somente com a classe serializable. Então aqui nós implementamos aqui a classe serializable. Agora nós podemos vir aqui na classe client adapter e vamos colocar aqui o código para poder passar de parâmetro. Mas primeiro, o que eu vou precisar de fazer? Eu preciso saber qual que é o item que foi selecionado. A classe viewHolder aqui, ela tem um parâmetro que me permite retornar a posição do meu item que foi selecionado, tá? A posição atual que foi clicada ali no meu Recycle View. Então, através desse método getLayoutPosition, eu vou retornar a posição do meu a posição do meu item, que eu vou estar selecionando aqui neste meu objeto, que eu vou precisar recuperar exatamente a posição deste meu objeto que está dentro da lista. Então como que nós vamos fazer? Antes de chamar a janela de cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. Se dados ponto sabes maior do que 0, ou seja, eu só vou executar esse código se dados for maior do que 0, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Se dados for maior do que 0, eu vou retornar vou retornar o objeto que vai estar armazenado na posição que eu quero, que vai ser o objeto cliente. Vamos chamar aqui de cliente também. dados.get
layout position. Então aqui eu vou retornar o item que foi selecionado ali no meu layout. Só para a gente poder fazer um teste, para vocês verem de como que funciona, eu vou colocar aqui uma mensagem do toast.makeTest contest, só para poder exibir o nome do cliente que está selecionado. Então vou colocar aqui uma mensagem cliente, passar aqui o nome do objeto cliente.nome toast.lengthshort.show. Vamos colocar esse código aqui, ó. Eu vou comentar esse carinha aqui. Vamos salvar. Então quando eu clicar no item, ele vai exibir o nome do cliente que foi selecionado. Então vamos executar o nosso código, nosso programa. Vamos aguardar. Aqui cliente Paulo Vinícius. Aqui ó, cliente 5343. Cliente GGGG, cliente fulano, cliente teste, outro teste aqui, esse outro cliente. Então vejam só aqui, quando eu clico em um dos itens, ele mostra que foi selecionado. Também depois vou demonstrar para vocês como que coloca aqui o efeito de clique. Vejam só aqui, ó, a gente não tem nenhum efeito de clique do nosso item, que seria interessante a gente estar colocando também. Em uma próxima aula eu demonstro isso para vocês. Mas por enquanto nós vamos nos atentar aí a passar esse objeto como parâmetro. Vamos voltar aqui com a classe intent, descomentar aqui. E agora o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui it put extra. Vou colocar o nome desse meu parâmetro. Esse meu parâmetro eu vou utilizar lá também na classe ACT_CAD_cliente para poder identificar, saber qual parâmetro que eu quero utilizar. Eu posso passar quantos parâmetros que eu quero, tá? Utilizando essa classe intent para uma outra classe. Mas essa identificação, como eu posso passar vários parâmetros, essa identificação ela é muito importante. Então o nome desse meu parâmetro eu vou colocar como cliente. Aqui eu estou utilizando maiúsculo, pois isso é uma característica minha. Eu gosto de utilizar o nome desses parâmetros maiúsculo. Você pode colocar minúsculo, também não vai ter nenhum problema, tá? Mas eu prefiro utilizar como tudo maiúsculo. E vou colocar aqui o nome do meu objeto, cliente. Pronto, então aqui nós já definimos o parâmetro que eu vou passar para a minha classe ACT_CAD_cliente, que é meu Activity. Agora eu vou vir aqui no meu ACT_CAD_cliente, vou abrir aqui, vamos vir aqui no método onCreate e vamos recuperar esse parâmetro. Eu vou fazer este procedimento depois do método criar conexão, tá? Ou podemos também criar um método só para poder tratar deste parâmetro que está sendo recuperado da outra janela de um outro Activity. Dessa forma fica mais organizado. Então o que eu vou colocar aqui, ó, private void, vamos chamar aqui de verifica parâmetro. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai verificar o parâmetro e vai preencher os campos das minhas caixas de textos com o conteúdo que foi selecionado lá no meu Recycle View. Já vamos chamar ele aqui de uma vez. Verifica parâmetro. Então vamos lá. Bundle get intent.get extras. Então essa classe bundle, ela que vai conter os parâmetros que foram passados para a janela. Então aquele parâmetro que foi definido aqui está sendo armazenado em uma classe do tipo bundle. Aí eu vou verificar se bundle diferente de null e bundle ponto
contains key, que nesse caso cliente, ou seja, estou verificando se bem é diferente de nulo e se contém a chave cliente, ou seja, se contém o parâmetro cliente. Se tiver, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar esse meu parâmetro cliente bundle.get serializable. Aí eu vou escrever aqui o nome do parâmetro que eu quero, mas eu tenho que converter isso para o tipo cliente, tá? Porque ele não sabe qual que é o parâmetro que eu estou passando, ele não sabe qual que é o tipo que está armazenado nesse meu parâmetro. Eu sei o nome, mas o Java não vai saber se vai ser um objeto tipo cliente, se é uma outra string, se é um double, float ou qualquer outro objeto que foi criado. Então, quando a gente utiliza esse método serializable, eu tenho que fazer essa conversão aqui para o objeto correspondente. Agora é só setar os campos com os valores que foram recuperados do objeto. E aí vai ficar assim, cliente não, edt nome ponto set test cliente ponto nome. Aí eu vou fazer isso com os 4 campos: nome, endereço, e-mail e telefone. Aí vamos alterar aqui o nome dos objetos também, ó. Endereço, e-mail e telefone também. Pronto. Então aqui, ó, recuperamos o parâmetro, verificamos se, aqui no caso aqui, recuperamos o parâmetro e verificamos se ele existe, tá? É nesse caso que, se o parâmetro existir, eu vou recuperar ele, exceto nos meus campos de cadastro. Vamos executar. Eu já chamei aqui o verifica parâmetro. Agora vamos executar. Olha lá, pronto. Vou voltar. Se eu clicar aqui em OK, ele vai realizar um outro cadastro, tá? Ó. Tá vendo? Ele vai repetir o cadastro. A gente não tratou isso ainda. Nós devemos tratar quando ele clicou aqui, ou se ele clicou aqui nesse botão de mais, tá ok? Então aqui ele vai fazer um outro cadastro, outro cadastro, outro cadastro e assim por diante. Então, mas vejam só que ele está chamando corretamente os registros que foram armazenados. Bem, na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como fazer essa verificação do meu cadastro. Quando eu clicar no meu Recycle View, ele vai fazer alteração ou exclusão, ou simplesmente quando ele clicar no botão de mais, ele simplesmente só vai fazer o cadastro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta aí o meu canal e minha página no Facebook, e aquele grande abraço.